Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, segunda-feira, dia 16 de dezembro, estamos aqui em Belo Horizonte, voltamos amanhã para o Rio de Janeiro, né? E tem as notícias que a gente não pode deixar de mostrar. Mais um interessado na SAF do Vasco, e o time vai fazer 3 jogos do Carioca em 3 cidades diferentes. A gente vai falar sobre isso e vamos trazer também informações sobre a SAF do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt falou sobre esse tema. E é mais um clube carioca tentando virar uma SAF. Mas tudo isso depois que você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC. Toda noite eu te peço, todo dia eu te peço, porque a gente está precisando de mais inscritos no nosso canal. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Queremos chegar a 100 mil inscritos. Quem dera, né, o presente de Natal fosse esse ano ainda, e preciso contar com todos vocês. Me ajuda aí, se inscreva, Wellington Campos FC, paga nada não, e você vai nos ajudar a continuar fazendo vídeos. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, antes de trazer as notícias, levei meu carro lá na Oficina Carreira, no meu amigo Ramon. Meu xará Wellington cuidou da revitalização da pintura, fez lá uns consertos básicos, remontou algumas coisas que tinham que serem remontadas, mas o carro está maravilhoso, né? E tudo graças à Oficina Carreira, meu amigo Ramon comandando tudo. A oficina está assim, ó, muito trabalho, graças a Deus, mas todo mundo satisfeito. E aqui em Belo Horizonte, quem procura, né, inclusive com seguro, a Oficina Carreira atende as melhores seguradoras do mercado. Ramon, obrigado. Obrigado a toda a sua equipe, ao Júnior, enfim, a moçada toda, pelo carinho. Vem cá, vamos falar então de SAF. É um assunto que o torcedor gosta, mas o Expresso 1923 e o GE confirmou que o russo Dmitry Rybolovlev, né? Ele é bilionário, tem 58 anos, é dono do Mônaco e um dos interessados na SAF do Vasco da Gama. O homem já comprou mansão, né, de Trump, Donald Trump, e tem uma ilha também, uma ilha grega. Então é pouco dinheiro, né? Agora está interessado em comprar um time brasileiro, e inclusive um amigo meu, né, que eu conheci quando trabalhou no Cruzeiro, que é o Thiago Escuro, depois passou pelo Bragantino, sempre um cara que faz grandes trabalhos, é o CEO do Mônaco e estaria ajudando a intermediar as negociações. Então a gente traz mais essa informação para você sobre o interesse. Pedrinho na sexta-feira, né, falou que 3 interessados na SAF do Vasco. Então um é o Marinax, o grego, outro é o russo, né, o Dmitry, e tem um italiano também interessado, segundo o GE. Vamos falar do Pedrinho, que pediu mais 60 dias de prorrogação da suspensão de penhoras e pagamento de dívidas, para que o clube possa, nesse período, respirar, arrumar dinheiro e ter condições de pagar a dívida. Isso tem tirado o sono do Pedrinho, e com a ajuda da Justiça Comum, o Vasco conseguiu 30 prorrogáveis por mais 30 e agora tenta mais 60 dias para voltar a pagar as suas contas. Então, nesse período, também não poderia sofrer nenhum tipo de penhora. Campeonato Carioca, o Vasco e Madureira, 22 ou 23 de janeiro em Manaus.
com a equipe do Volta Redonda, 1º ou 2 de fevereiro, em Cariacica, no Espírito Santo. E o jogo com o Fluminense, o clássico, dia 5 ou dia 6 de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília. Então, são informações que estão vindo da capital federal a respeito desses 3 jogos da equipe do Rio de Janeiro. Já que eu falei de SAF, vamos falar de SAF aqui, vamos falar do Fluminense, que Mário Bittencourt hoje falou, inclusive, sobre o banco que está ajudando o Fluminense a encontrar um investidor para a sua SAF. Escuta aí. Realmente o BTG não vai botar um centavo aqui, porque eu sempre disse a vocês que não era o BTG que botaria. Então, não sei onde falta transparência de nossa parte, onde em 100% das vezes eu fui claro, direto e objetivo, dizendo que o BTG não colocará um centavo aqui, porque o BTG não foi contratado para ser o investidor. O BTG foi contratado pela nossa gestão para ser nosso assessor financeiro para buscar o investidor. Então, por óbvio que, sendo assim, o BTG não opinará quem será o CEO do Fluminense. Sim, quem decidirá pelo CEO do Fluminense será o investidor, como funciona em qualquer clube, né? Se o investidor comprar o Fluminense, ele vai decidir quem vai ser o CEO do Fluminense. Aliás, do ponto de vista jurídico, chega a ser até uma questão que me assusta, que as pessoas achem que eu posso ter colocado uma condicionante nesse sentido. Imagina se qualquer investidor sério, e a gente busca um investidor sério, por isso a demora no processo é porque a gente não incorre em erro, porque a SAF é um instrumento, como eu já disse a vocês, jurídico para trazer novos investimentos para o clube, mas não necessariamente vai solucionar o clube. Tem clubes que se transformaram em SAF e passam por dificuldades, e outros que deram certo. Obviamente que seria um nonsense total, um contrassenso que eu fizesse algum tipo de exigência pessoal ou colocasse os meus interesses pessoais acima dos interesses do Fluminense. Então, o processo de busca do investidor segue a pleno vapor, como sempre esteve. Nós demos, sim, uma estancada nele no final do ano. Por quê? Porque nós passávamos por uma situação muito difícil, com o time lutando contra o rebaixamento, e, obviamente, que um descenso, né, faria com que as condições, por exemplo, de uma futura SAF fossem modificadas do ponto de vista financeiro. Então, a gente tinha que se retrair nesse momento, focar única e simplesmente em salvar o clube. Eu ouvi coisas aí, enfim, pessoas que publicaram em rede social absurdos de que a gente queria rebaixar o clube para fazer a SAF. Você ri, mas teve um monte de gente que escreveu isso. E eu acho que... Eu não ri em casa não, viu, David? Eu chorava em casa quando eu lia isso, porque se as pessoas acham realmente que a gente está sentado aqui há 5 anos reconstruindo o clube e a gente teria por objetivo colar um rebaixamento na história do clube para ter uma SAF, que seria um dinheiro pior, certamente, né? Então, em momento algum, a gente pensou em outra coisa que não fosse tirar o Fluminense da situação, em que a gente aqui mesmo, aqui dentro, que a gente colocou, por, enfim, equívocos e erros que a gente cometeu ao longo do ano de 2024, que a gente vai falar deles daqui a pouco. Mas, obviamente, que a gente precisava ficar na primeira divisão para seguir com o processo de busca do investidor, porque isso faz toda a diferença. Vocês talvez tenham visto hoje aí uma matéria que saiu sobre o Atlético Paranaense, que é, sem dúvida alguma, um dos clubes mais estruturados do Brasil e que hoje falou sobre o fato de que está buscando também uma SAF, que o fato de ter caído atrapalha demais a busca de um investidor, porque as receitas são muito menores quando você cai para a segunda divisão, ok? Então, não há nenhuma falta de transparência, não há nenhuma condicionante de eu ser o CEO ou não ser, porque isso seria juridicamente impossível. Nenhum investidor aceitaria uma condição dessa, de que o presidente do clube que está fazendo, que contratou um assessor financeiro para buscar o investidor, colocasse essa condicionante. Agora, tem questões que são óbvias, né? Se a gente está aqui e a gente deseja que o Fluminense se transforme em SAF, óbvio que é a gente que conduz o processo, sim, como é em todos os clubes. Todos os clubes que se tornaram SAF, quem conduziu o processo foram os presidentes ou diretores que estavam sentados na cadeira no momento em que houve a votação para que o clube se transformasse em SAF. Então, assim, está muito claro, está muito objetivo de nossa parte. Por fim, queria dizer a vocês, ainda com relação à nota e as notícias sobre SAF, que a gente
em razão de movimentos que a gente percebeu do mercado, da economia mundial. Tá? A gente chegou aqui em 2019, o clube numa situação muito ruim. Assim, né? Não preciso ficar repetindo, vocês sabem da situação do clube em 2019. Então, na primeira gestão, nos primeiros 3 anos, a gente fez um trabalho de reestruturação do clube. Tivemos a pandemia, foi muito difícil reestruturar o clube na pandemia, mas hoje aí temos o orgulho de ter, sei lá, 3 anos com os nossos salários em dia, com as nossas imagens em dia, com as nossas contas em dias, pagando em dia os jogadores que a gente compra, com extrema dificuldade, mas a gente paga. O Fluminense não tem nenhuma ação na FIFA hoje, tem um regime centralizado de execuções. A nossa dívida está equacionada. Na segunda gestão, eu disse a vocês que o objetivo era conquistar o nosso título tão sonhado, que era a Libertadores. E a gente foi lá e conseguiu conquistar a Libertadores. Mesmo vocês sabendo, com um faturamento muito abaixo do que faturam os maiores clubes do Brasil. Por fim, o nosso objetivo, na segunda parte da segunda gestão, e a gente sempre disse isso a vocês, era que a gente pudesse, de alguma forma, liquidar definitivamente com a dívida que a gente herdou do passado. Uma dívida gigantesca que a gente pegou aqui em 2019. E o melhor instrumento para se liquidar essa dívida a gente está convencido de que o melhor instrumento é a SAF, assim, que a gente faça uma SAF. E o que eu tenho de novidade sobre esse assunto, não temos o investidor ainda, o banco segue fazendo o nosso assessoramento. O que nós temos de novidade sobre esse assunto é que na última reunião que tivemos lá, no final do ano passado, a gente mandatou o banco também para que também busque investidores que queiram a compra do controle. Tá? E por quê? Porque a gente entendeu aqui, e é por isso que eu falo que é um processo longo, não é um processo simples, de estudo do que for melhor para o Fluminense, sem pensar em interesse pessoal de ninguém. Nós vamos fazer o melhor que for para o Fluminense. E nós, eu, o Matheus, a nossa diretoria financeira, a gente entendeu que tinha que abrir o leque sim para a possibilidade de venda de controle, porque a possibilidade de venda de controle pode aumentar a quantidade de dinheiro para a gente fazer time forte aqui e ter investimento e pagar a dívida do clube, que é o mais importante. Eu sempre disse a vocês que as SAFs que mais me atraem, como a do Grupo City, por exemplo, no Bahia, que priorizou o pagamento da dívida, o equacionamento definitivo da dívida para depois também montar times fortes. A gente, então, autorizou ao banco, ao BTG, ao nosso assessor financeiro, que busque também investidores que tenham interesse em comprar o controle, porque isso pode ser melhor para o Fluminense. Então, o que a gente vai sempre fazer aqui é priorizar os interesses do Fluminense, e assim será enquanto a gente estiver aqui. Por fim, sobre essa questão de interesses pessoais, voltando ao item 3 da nota, não foi nenhuma exigência minha, jamais seria, tá? E repito, o banco também não tem que opinar nesse sentido favoravelmente, ou ao contrário, o banco é o assessor financeiro e são os investidores que vão decidir, os futuros investidores que vão decidir pela manutenção ou não das equipes que estão aqui. Muitas empresas em fundos de private equity mantêm as pessoas que estão na gestão durante um período, clubes também fazem isso ou fizeram isso, mas isso não tem nenhuma relevância nesse momento. A relevância é que nós estamos optando em fazer o melhor para o clube. E para lembrar vocês, eu já disse isso a algumas pessoas, eu fui advogado do clube por 15 anos. Em 2016, eu deixei de ser advogado do clube por livre e espontânea vontade, entreguei o contrato que eu tinha, né? Rescindi com o Fluminense de minha parte para ser candidato à eleição de 2016, abrindo mão do meu contrato, dos meus interesses pessoais para ser candidato a presidente do Fluminense, que é um cargo não remunerado, acho que todo mundo sabe disso. Perdi a eleição de 16, segui do lado de fora, fazendo a boa política, sem prejudicar o clube, sem torcer contra o clube, sem querer a desgraça do clube. E em 2019 me candidatei, fui eleito para ser presidente do clube, estou aqui desde 2019, trabalhando pelo clube, para a gente poder reestruturar o clube. E posso afirmar a vocês que nós estamos muito bem estruturados para receber um investidor. Muito mais estruturados que estaríamos, e por isso era muito importante a gente ficar na primeira divisão. Porque a manutenção na primeira divisão e a quantidade de receitas que a gente tem com isso faz com que o Fluminense se torne um clube ainda mais atraente. Então, em 2025, a gente vai botar o processo de SAF para votação e vocês, sócios do clube, proprietários, contribuintes e sócios torcedores, vão decidir, obviamente, se a gente vai se transformar em SAF ou não. Essa não é uma decisão minha, mas acho, como disse, que para liquidar a dívida do clube e para se tornar competitivo e forte diante das outras SAFs que estão tendo no Brasil,
eu acho importante que a gente, obviamente, analise esse processo com muito carinho e possa votar com muita consciência. Aí a presença do presidente Mário Bittencourt. E aí, o que você achou da conversa dele? É mais um clube brasileiro querendo se transformar numa SAF. Enquanto de São Paulo vem a informação que o Grego Marinakis quer comprar apenas a base do São Paulo, ser sócio da base do São Paulo. E aí eu te pergunto, isso aí te agrada? Deixa o seu comentário, deixa o seu nome. E para a gente mandar um abraço para a sua cidade também, deixa o nome da sua cidade. No próximo vídeo estou prometendo mandar aqueles abraços aí. Tá certo? Fiquem com Deus do Rio de Janeiro, Wellington Campos.